Professora, vai valer ponto? Ô tia, pra que eu vou usar isso na minha vida? Por que eu tenho que aprender isso? Quantas vezes não ouvimos essas frases? E nesse vídeo a gente vai falar sobre algumas ferramentas para gerar engajamento dos nossos estudantes em relação às nossas aulas e atividades. Todos os conceitos que nós vamos trazer aqui nesse vídeo hoje é desse livro aqui, que se chama Diferenciação Pedagógica, escrito por Rhonda Bond e Azani Zushu. Esse livro, a Rhonda, que é uma pesquisadora de Harvard, uma educadora, quando ela estava em sala de aula, ela percebeu que dentro de uma sala tem vários níveis de aprendizagem. Todos os estudantes são expostos às mesmas aulas, às mesmas informações, mas tem níveis de aprendizagem diferentes entre eles. E ela pensou assim, como que eu posso fazer para que todos os meus estudantes aprendam? Eles vêm para a escola, eles precisam aprender. E como que eu vou fazer para que todos aprendam? E aí ela, junto com essa colega dela, a Azani Zushu, ela observou aula em 7 países e desenvolveu essa pesquisa que a gente vai falar aqui hoje. Ela desenvolveu um método que ela chama de All Learners Learning Every Day. É quase um trava-língua. All Learners Learning Every Day. O que quer dizer? Todos os estudantes aprendendo todos os dias. E aí ela até faz uma sigla, né, que é All ED. Todos os estudantes aprendendo todos os dias. E eu já faço uma pergunta, né? Será que os nossos estudantes aprendem todos os dias? Deveriam, né? Eles vão para a escola, como disse Cipriano Lucchesi, a finalidade da escola é que haja aprendizagem. E eles precisam sim aprender todos os dias. E nessa pesquisa, elas viram que tem 4 pilares para o engajamento dos estudantes. E aí ela adora uma sigla, ela fez uma sigla que chama PACS, P-A-C-S. O P, a Rhonda vai falar de pertencimento. O estudante, ele aprende melhor quando ele se sente integrado no grupo social. E aí que a gente vê que emoção e aprendizagem andam junto. Se o estudante ele se sente bem dentro da sala de aula, se ele se sente querido pelos colegas, querido pelos professores, se ele se sente bem naquela escola, se ele pertence àquele grupo social, isso impacta diretamente na aprendizagem dele. Se a gente for pensar no adolescente, que essa questão do pertencimento é crucial para eles, então é uma preocupação grande que a gente tem que ter. Eu não posso, como professora, só entrar na sala de aula sem me preocupar com as relações que existem ali naquele grupo, naquele meio, como que aquela turma é vista pela escola. Tem algumas turmas, eu sei, que a gente pensa assim, Ai, agora eu vou lá no 8º B. e a gente tem que mudar esses sentimentos, esses preconceitos. Às vezes tem um estudante que a gente sabe que vem lá e fala, nossa, o fulano é famoso, esse ano eu vou ter que dar aula para ele. Tudo isso impacta no sentimento que a criança tem. A criança sabe, o adolescente sabe quando ele pertence àquele lugar. E o pertencimento é importante para a aprendizagem. O A, que a Rhonda traz, é de autonomia. O estudante ele precisa se sentir autônomo naquilo que ele faz. Para a gente gerar engajamento numa tarefa, a gente tem que sentir que eu estou fazendo aquilo porque eu quero. E muitas vezes a gente pega e tem frases assim, Tem que fazer, faz logo, só vai pro intervalo se terminar a atividade. isso tudo são fontes ali, premissas que vão tirando a autonomia do estudante, ele não se sente autônomo. É claro que nós somos pares avançados ali na aprendizagem, nós estamos guiando os estudantes nesse processo, mas ele tem que sentir que ele tem autonomia durante esse processo. Autonomia é poder tomar decisões sobre o seu processo de aprendizagem. E aí, às vezes, eu fico me perguntando como que a gente pode fazer isso? E eu até comecei a lembrar da minha vida escolar, e eu lembro que eu e a minha turma, todos nós, a gente era muito engajado em leitura. E aí nós tínhamos na nossa escola uma biblioteca que a gente tinha que pegar um livro toda semana e fazer um fichamento, um trabalho sobre aquele livro. Então a gente lia um livro por semana. E não eram livros pequenininhos, eram livros da biblioteca, grandes mesmo. E conforme a gente foi avançando nos anos, a gente ia lendo livros cada vez maiores. E a gente tinha essa valorização assim, da leitura, e eu acredito porque a gente tinha autonomia para escolher os nossos livros. Hoje, às vezes, a gente fica com medo, né? Se a gente der autonomia, eles vão ler livros, vão ler mangá, vão ler livros ali. Eles não vão escolher um Machado de Assis.
Talvez não. Mas a gente, numa gama de livros, a gente pode escolher. Por exemplo, dentre esses 5 livros, quais vocês querem ler? E quando a gente dá autonomia, gera mais engajamento. Falamos do P, pertencimento, A, autonomia, e o C que ela traz é de competência. O estudante ele deve sentir que ele é competente para ele fazer aquela ação. Por exemplo, eu não sou muito boa de química, física, essas coisas. E se você chegar aqui pra mim e falar assim, olha, Carol, você precisa fazer um experimento de química ali agora, desenvolver uma mistura, eu não vou me sentir engajada para fazer, porque é algo que eu falo, química, eu não sei, eu não me desenvolvi, não é algo que eu sei. Mas se você chegar pra mim e falar assim, olha, eu tenho aqui um experimento para fazer, você já sabe sobre mistura homogênea, e agora a gente vai falar sobre misturas heterogêneas, e eu vou estar aqui te apoiando nisso. Primeiro a gente começa, e quando o estudante sente que ele já sabe algo, e ele pode dar um próximo passo, e ele é competente para aquilo, ele se engaja. Então muitas vezes a gente já chega com conhecimento lá na frente, desculpa a palavra, mas vomitando o conteúdo em cima do estudante, não leva em consideração conhecimentos prévios, e nisso o estudante se sente menos competente, menos engajado. Eu tenho até uma história pessoal em relação a isso. Quando eu fui para o ensino médio, eu fui para outra escola, e os estudantes dessa escola já tinham tido física no 9º ano do ensino fundamental. E eu, na escola que eu estudava, era escola pública, eu não tinha tido física. Então, quando eu cheguei, meus colegas já tinham tido uma pequena noção de física e eu não tinha tido nenhuma. Então, eu não me senti competente para aquilo. Desde o primeiro dia eu pensava, eu não consigo, eu não vi, todo mundo viu e eu não vi. Eu estou em desvantagem, eu não vou conseguir. Isso foi ali quase uma crença, né, que eu desenvolvi e acabou impactando no meu aprendizado de física. Talvez eu seria o novo Einstein aí, não deu. E isso me lembra um pouquinho sobre a mentalidade de crescimento, né? Que é um outro conceito importante para a gente levar para a aprendizagem, né? Todos podem aprender. Estudante, você pode aprender, você é competente para isso. E por último, a última ferramenta que a Honda traz é sobre significado. Sabe aquela pergunta que a gente falou no início? Para que eu vou aprender isso? É muito importante todos os conceitos que a gente leva para os estudantes. Em humanas, em exatas, nas ciências da natureza, tudo isso é muito importante. Só que nem sempre a gente deixa claro para o estudante a importância disso. Se eu sei para que se usa uma Bhaskara, eu vou entender aquela fórmula, trabalhar a fórmula, exercitar a fórmula de uma maneira diferente. Mas eu não sei para que usar a Bhaskara, até hoje nunca usei. Então, como é algo que não tem significado, não é algo que eu engaje. Mas quando eu vejo significado naquilo, eu sei que eu posso usar na minha vida, eu sei que um dia pode ser útil, eu sei para que serve, isso faz toda a diferença. Então, antes de começar um conteúdo, antes de impor algo para os estudantes, pense, na minha aula, na minha atividade, eu promovo a autonomia dos meus estudantes? Eu tenho dado a eles alguma autonomia? Eu tenho mostrado para eles o significado disso? Eu acredito nos meus estudantes? Eu faço com que eles se sintam competentes? Como que está o ambiente dessa sala? Ele se sente pertencente? Ele se sente querido nesse grupo? Ele se sente querido por mim? Eu me importo com os meus estudantes? São perguntas fundamentais e ferramentas essenciais para a gente gerar engajamento nos nossos estudantes.